Olá a todos, uma boa tarde ou boa noite. Ezequiel Mota falando pela página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. Como vocês estão? Todos bem? Chuva que deu agora, hein? Aqui em Mogi caiu uma chuva muito forte, com muitos raios e trovões. Fanny, Arielle, Vânia, boa tarde, obrigado. Josefa Faria, é isso. E, bom, hoje a gente vai abordar para a nossa reflexão um tema que seria desenvolvido na atividade de segunda-feira, que seria na assistência espiritual, no caso das palestras, mas a gente não está tendo agora. Então eu vou aproveitar o tema, que é Fantasmas dos Mortos. A gente já vai explicar isso, embora para nós que somos espíritas é um tema do nosso conhecimento, mas depois a live vai para o YouTube e pode ser que algumas pessoas não entendam muito. Josefa, boa tarde. Aí não choveu ainda, Vânia? Em Pó não choveu? Então vai se preparando, que se a chuva for para aí, prepare o guarda-chuva. Walter de Araújo, Aparecida Afonso, uma boa tarde, obrigado pela presença. Então aqui foi uma chuvona muito forte, com vento, com trovões e raios. A energia em alguns locais ainda chegou a cair. Ontem foi pior, porque ontem foi uma chuva muito mais forte. Inclusive aqui em Mogi derrubou árvores, né? Aqui na cidade de uma praça. E ficamos sem energia aqui mais de 2 horas. Estava escurecendo já, quando voltou a energia. Mas essa época de verão é assim mesmo, né? Chove bastante, não é? Mas é bom, precisa chover também, né? Então, o tema vai ser esse, Fantasmas dos Mortos. A gente vai dar os recados rapidamente e em seguida nós iniciamos a palestra. Bom, uma coisa que já foi dito, né, é que tivemos no domingo um temporal, hein? Boa noite, Luciene Freire, obrigado pela presença. No domingo tivemos um temporal, não é? Sobretudo em Poá, e com muito vento. E então houve um destelhamento lá na Casa Espírita. Então nós estamos agora em processo de reparo dos danos. Mas, se Deus quiser, muito brevemente teremos tudo reparado. Enquanto isso, inclusive hoje à noite, a atividade será um pouco improvisada em uma das salas de aula e não no salão, no auditório. Mas não vai impedir a tarefa de qualquer maneira. Boa noite, Brandina, obrigado pela presença. Norma, um abraço. Eu vi hoje o seu quadro que você mostrou, hein? Aquele de flores, de rosas que você estava mostrando lá no Face, né? Muito bonito, hein? Parabéns. Então, além disso, nós temos as lives todos os dias, 18 horas. Ontem eu iria fazer, mas eu precisei ir para São Paulo, o João fez para mim. A gente fez uma permuta e eu estou fazendo hoje no lugar dele. Tá? E nós temos também o canal do YouTube, né? As iniciais do canal são CEMN Poá. Pedimos a todos que entrem no canal, se inscrevam, compartilhem e divulguem assim a doutrina espírita dessa forma. E deem o like lá. Obrigado, viu? Nós temos o telefone da Casa Espírita, o celular, o WhatsApp, que é o 963004552. 963004552. Por esse telefone, funciona como uma secretaria. Como nós não temos uma pessoa que possa ficar na secretaria todos os dias, né? E de noitinha. Boa noite, André. Obrigado pela presença. Então a gente está adotando esse sistema de ficar com o WhatsApp, o celular. Aí, então vocês podem pedir informações, notícia, algum requerimento, e nós respondemos dessa forma. Tá? As atividades presenciais na Casa Espírita são domingo, 9 da manhã, palestra espírita, aberta ao público. Quarta-feira, que é hoje, às 20 horas, passe magnético, aberto ao público, precedido de uma palestra de 15 minutos, aproximadamente. Depois, na quinta-feira, que é amanhã, nós temos estudo da doutrina espírita às 15 horas, aberto ao público também. E na sexta-feira, depois de amanhã, nós temos às 19 horas a palestra evangélica. E de segunda-feira, como eu tinha dito, a gente tem a assistência espiritual, desobsessão, mas ela não é completamente aberta ao público por enquanto.
mas nos casos de urgência a gente está atendendo e começa às 18h50. Quem for lá presencialmente é 18h30 para passar pela entrevista e aí então às 18h50 começa. Na quinta-feira, às 16 horas, tem assistência espiritual, mas ela é inteiramente privativa aos médios, então não é aberta ao público, tá? Nós vamos começar no dia 1º de dezembro. Boa noite, Alessandra, um abraço, obrigado pela presença. No dia 1º de fevereiro, que vai ser uma terça-feira, nós vamos iniciar o curso básico de Espiritismo. Vai ser às 19 horas até às 20. Então, vai começar toda terça-feira, plataforma do Google Meet, online. Então, toda terça-feira, começando no dia 1º de fevereiro, vai até o meio do ano. Em julho, a gente tem o recesso escolar, recesso de férias. Retoma em agosto, vai até o dia 6 de dezembro. Aí nós terminamos o curso. Vai ser online, curso básico de Espiritismo, o ano inteiro. E também presencial na Casa Espírita, nós vamos ter o estudo do Livro dos Espíritos. Não é um curso, é um estudo sistemático do Livro dos Espíritos. Então, quem quiser estudar em conjunto, sempre é mais agradável, porque aí você tem opiniões de outras pessoas e sempre estudar em grupo, a gente aprende sempre mais, né? Do que sozinho. Então vai ser toda terça-feira, 19 horas, na Casa Espírita. A Casa Espírita Maria de Nazaré se localiza na rua João Pecni, 537, né? Ali no bairro Biritiba, em frente ao cemitério de Ipuá, na cidade de Ipuá. Então, quem ainda não conhece, fica o convite para conhecer, e os dias de atividades presenciais são os que eu falei. Então, os recados são esses, não é? A gente vai fazer uma prece para dar início à palestra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, muita paz e muita luz. Bom, então, o tema, como eu disse, é fantasmas dos mortos. Esse assunto, num passado não muito recente, mas sobretudo em outros países, e ainda para as pessoas em especial que não têm conhecimento espiritual, né? Eu não digo propriamente religioso, porque tem muitas pessoas que são religiosas, mas não têm um conhecimento espiritual mais aprofundado, né? Mas os espíritas, sim, todos têm, porque a doutrina espírita é a doutrina dos espíritos, não é? E que traz as notícias sobre a vida no mundo espiritual, a nossa relação enquanto espíritos encarnados com as pessoas que estão desencarnadas. Eu falo pessoas porque o fato de a gente desencarnar, o fato de a gente perder esse corpo físico, não podermos mais nos manifestar por esse corpo físico, não nos deixa de sermos uma pessoa. Então nós somos uma pessoa encarnada e vamos continuar sendo uma pessoa valendo-nos de um outro corpo, sem o corpo dessa dimensão. Nós vamos estar com o corpo da outra dimensão, na qual nós vamos continuar vivendo a nossa vida lá. Aliás, é muito mais pujante do que aqui, né? A vida nesta dimensão é uma cópia imperfeita da vida no mundo espiritual. A vida no mundo espiritual é 1000 vezes melhor do que a vida no mundo físico. Não é? Eu digo isso para quem está já no mundo espiritual com a consciência equilibrada. Então você vai estar numa colônia, não é? Trabalhando, estudando, não é? Crescendo. Não é? Mas há os casos das pessoas que não estão em equilíbrio, estão surtadas, elas vão estar nas regiões espirituais inferiores. Mas, de toda maneira, não tem impedimento de a pessoa sair daquele local, que não é eterno, né? É um local temporário. Agora, nós temos que considerar que o espiritismo no Brasil corresponde a 3% da população. No mundo, eu nem sei dizer, porque é insignificante, então não dá para considerar. Tem cidades no Brasil
cujo percentual, acho que no Mato Grosso do Sul tem umas cidades lá que chega a ter mais de 40%, em Uberaba tem 17%. Mas no geral, no Brasil, a média é 17%. Ainda, a maior parte da população ou são católicos ou evangélicos. De toda maneira, seja como for, a maior parte da população, a esmagadora maioria, é cristã. Porque o cristianismo ele tem 3 vertentes: o catolicismo, o protestantismo, de onde saem todas as igrejas evangélicas, e o espiritismo. E aí você vai ter alguns outros segmentos não cristãos, mas a esmagadora maioria é cristão. Não é? O espiritismo, sobretudo, esclarece, não é, a vida no mundo espiritual, esclarece a relação dos espíritos encarnados com os desencarnados, a ciência da natureza, não é? Então, considerando isso, e o tema, né, fantasmas dos mortos, na realidade, para as pessoas que não compreendem, esse termo fantasma acabou disseminando, né, mundo afora. Mas, na realidade, não passa de um temor que se tem, não é? Mas o fantasma, na verdade, é um espírito que está desencarnado. E nós somos espíritos que estamos desencarnados. Então, vamos dizer assim, um fantasma é uma pessoa que não está mais se expressando através do corpo físico, como o nosso. Só isso. Ah, mas como é que essa história de fantasma, de ficar com pano branco, né, assustando as pessoas? Eu lembro quando era criança a gente brincava disso. A gente amarrava numa linha de nylon, que era invisível, né, sobretudo à noite você não enxerga. Amarrava um pano branco, né, de um lado e o outro da rua, e uma carretilha. Então, quando você puxava o pano, você puxava a linha de nylon na carretilha, o pano vinha. Então, parecia que estava um pano voando assim. E quando vinha passando uma pessoa assim desatenta, a criança já viu o negócio de fazer bastante trote. E puxava aquele pano branco assim, quem via aquilo achava que era um fantasma e saía correndo de medo. E a gente dava risada. Você vê como que é criança, né? No entanto, gente, essa situação, embora eu tenha contado essa brincadeira de criança, há situações em que realmente um espírito consegue assustar as pessoas, querendo ou muitas vezes sem a intenção disso. Né? Eu vou contar para vocês um caso que inclusive eu já contei uma outra vez, que aconteceu, que foi o seguinte. Isso quem contou foi um relato, não é um caso na verdade, né? Um relato acontecido com Wagner Borges, ele que contou isso. Né? Ele quem contou, não fui eu, só estou reproduzindo. Então ele disse que, certa feita, dirigiu-se lá ao centro espírita onde ele trabalhava, né? Uma senhora dizendo que tinha uma casa assombrada ali perto lá onde ela morava, e que ninguém nem conseguia passar de noite naquela rua, de medo, não é? E que eram 3 fantasmas sem cabeça, e que as pessoas assustavam, porque elas vinham assim correndo até o portão da casa, os fantasmas sem cabeça, ficavam segurando a cabeça com a mão, sem cabeça, segurando a cabeça com a mão. Então, eles ficavam lá na casa, e se alguém passasse em frente ao portão ou fizesse menção de entrar na casa, o fantasma saía correndo lá de dentro e vinha ali na frente do portão. A pessoa assustava, saía correndo, morrendo de medo. Perigoso até uma síncope, um ataque cardíaco, e desencarnar ali. E isso espalhou na vizinhança, e a pessoa que morava lá mudou, é lógico, né? Tinha mudado, já fazia até tempo, por causa do medo do problema do fantasma. Ele não conseguia alugar a casa, porque quem vai alugar uma casa assombrada? Ninguém, né? Também não conseguia vender. Aliás, nem o corretor ia lá, porque tinha medo também. E a casa encalhou lá, ninguém queria nem alugar e nem comprar. E a mulher foi lá no centro espírita para falar se eles... Né? Porque já tinha na igreja, o padre falou, não, isso aí, não vamos lá não, deixa isso para lá. E já tinham ido também lá na igreja evangélica, o pastor falou, não, lá não vamos não. E ninguém quis ir. E foram no centro espírita. E o Wagner Borges, que estava lá,
E perguntaram se eles não podiam ir lá resolver aquilo, né? Porque do jeito que estava, não podia ficar daquele jeito, né? Não podia nem fazer uma manutenção na casa, então já começava a deteriorar, telhado, e danificar, porque você não pode entrar, você não pode fazer um reparo nem nada, com o tempo a casa fica abandonada, aquela casa toda danificada. Bom, aí, o que aconteceu? Boa noite, Rosa, boa noite, Donizete, um grande abraço, obrigado pela presença. Bom, aí o que aconteceu? Aí a mulher foi lá e o Wagner Borges, juntamente com 4 companheiros do centro, se comprometeram a ir lá na casa de noite, porque o negócio era mais ou menos por volta da meia-noite que o fantasma aparecia, não é? E aí ninguém mais se atrevia nem a sair na rua ali, de medo, não é? Ele falou, não, nós vamos lá, vamos ver o que é isso, para ver o que pode ser feito, né? E foram lá, chegaram lá antes da meia-noite, umas 11, por aí assim. E chegaram lá, não tinha fantasma, porque disse que o fantasma chegava à meia-noite, eles chegaram umas 11 da noite, depois da tarefa, foram lá. Ficaram lá dentro da casa, entraram na casa, ficaram lá na sala, né? Onde disse que o fantasma aparecia, e estavam lá, os 4, né? Ele mais 3. E ficaram lá e tudo, conversando, fazendo uma prece, né? Uma meditação para se preparar, né? Para eventualmente se surgisse a situação, para eles estarem fortalecidos espiritualmente. Bom, e aí o Wagner conta, estavam lá os 4, né? E aí os 3 fantasmas apareceram. Eram 3 da época da escravidão, 3 homens da época da escravidão, né? Negros assim, né? Sem a cabeça, realmente é sem a cabeça. Estava com um pano branco assim, sem a cabeça e segurando a cabeça com a mão assim do lado, não é? E aí diz que ele levou um susto. Bom, mas também não é para menos, né? E aí eles falam, não, vamos fazer uma oração, vamos fazer uma prece aqui para ver se ajuda. Aí eles fecharam os olhos, os 4, e começaram a entrar em prece, aquela coisa toda. E aí quando o Wagner disse que abriu os olhos, cadê os amigos dele? Ó, tinham pinicado dali, fugiram correndo. Os amigos dele ficaram com medo, fugiram. E ele falou, eu fiquei sozinho lá com os 3 fantasmas, sem cabeça. Né? E os fantasmas, assim, expressando que não estavam satisfeitos com a presença dele ali. E ele falou assim, não, eu não vou correr, senão vai ficar feio para mim, né? Eu não vou correr eu não vou. Eu vou conversar com eles. Lógico, o diálogo é mental, né? Porque o fantasma nem a cabeça estava no pescoço, então dá para falar, mas no pensamento ele se comunicou com as 3 criaturas, os 3 fantasmas, falou para eles, olha, vocês não morreram, vocês estão vivos, né? E vocês poderiam estar numa situação muito melhor. Vocês estão aí, não precisava estar, podiam se esclarecer mais. E na realidade, vocês plasmaram essa cabeça que estão segurando na mão, mas vocês têm a cabeça normal de vocês, porque se vocês não tivessem a cabeça, que vocês certamente não estão conversando comigo com essa cabeça do lado, que ela é plasmada, não é a cabeça de verdade. Não tem sentido nenhum uma cabeça que está separada falar. Não existe isso. Então está plasmada, ele falou assim para os 3. E vocês estão com a cabeça de vocês. Vocês só precisam conscientizar disso e a cabeça está aí no lugar de vocês. Não, a cabeça que estão aqui, que vocês estão segurando, não é a cabeça de vocês. Vocês estão conversando comigo por onde? Não é por essa cabeça que vocês estão segurando, que é plasmada. E na mesma hora que os 3 pensaram, realmente, estamos conversando, então nós temos cabeça. Porque eles achavam, os 3, que a cabeça deles é que estava segurando do lado. Por que isso? Porque eles foram decapitados na época da escravidão. Na época da escravidão, eles foram decapitados. O senhor lá da Casa Grande, que eles eram escravos, decapitaram os 3. Daí, então, eles na mente deles, eles criaram aquilo como uma realidade e a cabeça que foi decapitada eles ficavam segurando, mas aí a cabeça do corpo físico já não existia mais, então mas eles criaram essa realidade e essa cabeça eles plasmaram com poder mental, mas eles não entendiam que era isso, eles estavam achando que a cabeça
que eles plasmaram na cabeça dele, porque foi isso que aconteceu no corpo físico. Mas não tem nada a ver, porque o corpo físico é um corpo e o corpo espiritual é outro corpo diferente. Não vai? Quando decepou, quando decapitou a cabeça do corpo físico, não decapitou a cabeça do corpo espiritual. Evidentemente, até porque o machado que veio, que cortou a cabeça do corpo físico, é de uma matéria muito mais densa do que a matéria do corpo espiritual, que, portanto, não é atingido de maneira nenhuma. Portanto, a cabeça do corpo espiritual não fez nada. Mas na medida em que eles acharam o que aconteceu, daí então eles se viam sem a cabeça. Mas no momento que o Wagner conversou com eles e os fez entender que se eles estavam conversando era com a mente da cabeça do corpo espiritual, na hora a cabeça apareceu e falou, nossa, aqui a cabeça e tal. Ficaram agradecidos. Nesse momento, os mentores apareceram, porque era uma assistência espiritual que tinha sido programada para ser feita lá. Evidentemente que os mentores do templo espírita, onde o Wagner trabalhava, já foram juntos. E já estavam apostos. Na medida em que os três deram aquele ensejo para serem assistidos, na hora eles pegaram, assistiram, deram um passe ali, eles adormeceram e foram levados para serem atendidos em algum posto de socorro, algum posto avançado, talvez até, muito provavelmente até, no próprio posto avançado que se localizava no centro espírita onde o Wagner trabalhava, tá certo? Então vocês vejam que na realidade, nesse relato do Wagner que eu estou reproduzindo para vocês, esses fantasmas que eram chamados de assombrações, não é? Não eram senão pessoas que há mais de século viveram sob a escravidão, eram escravas, né? E foram decapitadas as cabeças deles, e eles ainda estavam com aquela criação mental, com aquele pensamento, desde aquela época, e estavam ali ainda naquela situação. Naquela situação. O que, com a assistência que foi dada pelo Wagner e pela espiritualidade, aquilo encerrou. Eles foram socorridos, foram acolhidos e resolveu. E foi solucionada, não é? Então, o que acontece, na maioria das vezes, é que se fala disso, são espíritos, né? Na verdade, eu vou falar pessoas, tá? Porque para mim espíritos são pessoas. E nós somos espíritos, os nossos irmãos que não estão mais na nossa realidade física, que estão sem o corpo físico, também são espíritos e vivem na outra realidade espiritual. Somos todos pessoas. Todos pessoas, sem diferença nenhuma. O que existe são graus de consciência da realidade que cada um tem, que são diferentes, não é? Então, por exemplo, tem pessoas que estão desencarnadas que não sabem que estão desencarnados. Gente, não são poucos, hein? Mas são muitas. São muitas pessoas que desencarnaram e que sequer têm consciência que estão desencarnados, não sabem. Nessa situação, o que vai acontecer? Ao invés de eles irem para o mundo espiritual, eles ficam na dimensão intermediária, que é a dimensão próxima à nossa. Né? Que tudo que existe na nossa dimensão tem nessa dimensão intermediária. Então, por exemplo, a nossa casa, a casa que nós moramos, que vocês moram, tem um duplo da casa. Esse espírito que não tem consciência, que desencarnou, ele fica ali. Então, eu vou contar para vocês agora um outro caso, e aí agora eu vou contar um caso real, né? Meu pai, quando desencarnou, né, ele, na realidade, ele continuou lá na casa da minha mãe. Ele não deixou para ir para o mundo espiritual de imediato, ele ficou ali. Porque ali é onde sempre viveu, ali são a família dele, ele estava ali sempre, então ele desencarnou ali e ficou. E aí, certa ocasião, um médium conhecido nosso foi lá e falou, olha, ele, o seu pai, o seu esposo, falando para minha mãe, né? Ele está aqui ainda, ele não foi para o mundo espiritual, ele está aqui. Ele está aqui. Minha mãe sonhava com meu pai toda noite, ela dizia, né? Na realidade, o que acontecia, ela não entendia, mas é isso. Durante a noite, quando ela se desprendia do corpo físico, em corpo espiritual, o meu pai estava lá e ele se encontrava. Mas quando ela voltava para o corpo físico, ela não tinha uma memória, uma memorização completa desse encontro.
Então, quando eu retornava, o cérebro físico não conseguia guardar na memória esse encontro, e aí então ficava em forma de sonho. Sonho nebuloso, que lembrava pouquinho, sonhei e tal. Mas, na verdade é porque o cérebro físico não consegue reter na memória o encontro que aconteceu, que foi conversado, nem nada. Bom, aí então esse senhor que esteve lá, na casa da minha mãe, falou, está aqui ainda e tal, vamos fazer uma assistência para ele ir, né, com os mentores, né? Assim foi feito e assim aconteceu. E, a partir de então, minha mãe só teve um único sonho, que foi o último que teve, depois daquele episódio, aquele dia que eu falei que esse médium foi lá. E aí, nessa vez que foi a última, ela ouviu, todo de branco, ele usava cadeira de rodas, porque ele tinha tido AVC. Quando ela ouviu dessa última vez, ele não estava de cadeira de rodas, estava em pé de branco, andando e deu um sorriso, né, alegre, e saiu andando, né, e virou-se, né, deu um sorriso e seguiu e sumiu. E essa foi a última vez que ela sonhou com ele, não é? Então, se tivesse, por exemplo, ali na casa, alguém que tivesse clarividência, eu teria visto. Ia levar um susto, falar, nossa, o que aconteceu? E sair correndo, não é? Então, tem essa situação de a pessoa que tem clarividência, ou então ela tem bastante ectoplasma e doa, aí o espírito densifica o corpo, é visto, porque se tiver alguma pessoa ou alguma coisa da natureza, algum animal que forneça ectoplasma em quantidade, um espírito desencarnado que esteja ali, ele pode assimilar aquele ectoplasma e o corpo espiritual dele ficar denso até o suficiente para ser tocado e visto e até tocado. Então suponhamos que alguém veja uma outra pessoa que já desencarnou, né? E aí você pega e vê assim, né, de sopetão. Leva um susto, você não entende nada, não sabe o que é isso, leva um susto, sai correndo. E fala, olha o fantasma do fulano, eu vi, tá lá, aquela coisa toda. E aí aquilo espalha. E é falta de conhecimento, porque normalmente todas as pessoas têm medo da morte, né? De quem desencarnou, porque morreu, porque não sabe que na realidade não existe morte, só existe vida. E que a vida prossegue numa dimensão, na outra, em ambas. E que, por exemplo, um espírito que desencarnou, ele pode e vem para a nossa dimensão, e pode, não só pode, como vem. Inclusive, nessa dimensão, na dimensão intermediária, tem postos avançados. Tem hospitais onde as pessoas são atendidas. Nos centros espíritas, nas igrejas, né, nos templos. Tem. E eles são atendidos. Né? Na nossa Casa Espírita Maria de Nazaré, por exemplo, tem uma construção de dimensões muito superiores à construção física que temos lá. Onde ali permanecem espíritos em tratamento por um tempo, porque ali é provisório, temporário, não é? Sejam espíritos que são atendidos nas reuniões de desobsessão, ou mesmo que ali vem do próprio cemitério, que tem em frente. Né? Ali no cemitério tem uma ponte que liga, e que os espíritos que estão desencarnados lá, eles são acolhidos, são atendidos. Aqueles casos que têm o merecimento, que tem espíritos que ficam lá, por razões várias. Não é o caso agora a gente avançar nisso, mas tem. Então, nos hospitais, tem um duplo do hospital, onde tem equipes de espíritos socorristas que atendem ali, que auxiliam, que assistem os médicos, os enfermeiros, para que as pessoas que são atendidas ali encarnadas sejam atendidas adequadamente conforme o merecimento delas. E os que desencarnam já são atendidos e acolhidos ali. E aí depois, conforme o merecimento, sempre, né? Porque há situações em que o espírito não tem mérito algum, então ele desencarna e ele vai para um umbral inferior, infelizmente, ou vai para um umbral médio, né? Dependendo da situação de cada um. Né? Porque você vai conforme a sua vibração pessoal. Porque a sua vibração pessoal é que vai estabelecer, pela sua densidade vibracional, o local para onde você vai. Porque há uma atração para você ir naquele local. E lá você fica. Ou no umbral
grosso, umbral baixo, umbral médio ou umbral alto, que são onde estão localizadas as colônias espirituais. Tem pessoas, por exemplo, que desencarnam e vão direto para a colônia espiritual. Tem outras que vão para a dimensão intermediária e ficam, por exemplo, em hospitais na dimensão espirituais. Na dimensão espiritual. Né? Por exemplo, uma informação. O Hospital Esperança, fundado por Eurípides Barçanufo, no qual trabalham inúmeros espíritos, não é? Sob a liderança de Eurípides Barçanufo, é um hospital que atende, na sua grande maioria, espíritas, mas também pessoas de outras religiões, como evangélicos e católicos, mas o grosso ali são de espíritas. Né? Então os espíritas, via de regra, pelo menos no umbral médio ali, num hospital, coisa, vai ser atendido. Porque presume-se que é uma pessoa, estou falando espírita, que é a pessoa que segue direitinho e tudo. Então, ainda que tenha cometido algum deslize, não é? Vai lá, tem um lugarzinho para ser acolhido, para ser atendido. Sempre eu falo, dependendo do grau de merecimento. Mas eu estou falando que eu estou considerando a pessoa espírita que, por exemplo, veio com uma missão, não cumpriu totalmente a missão. Vamos supor que cumpriu 20%, que é a média também, né, gente? Ou cumpriu 15% e tal. Mas não é uma pessoa que fez o mal. Ela poderia ter feito mais, mas não fez o mal também. Então, não tem motivo para ela ir para um umbral grosso, lá para um umbral lá, aquelas cidades umbralinas lá, não tem motivo para ir para lá. É claro que eu estou considerando o que seria o normal, porque pode acontecer, muitas vezes um deslize, mas, por exemplo, um espírita pode se suicidar? Pode, mas assim, é difícil acontecer, mas pode. Aliás, já aconteceu. Mas por que eu falo que é raro acontecer? Porque a pessoa que é espírita, ela sabe, primeiro, que o suicídio não leva à morte. Primeira coisa. Então, o problema que a pessoa tem, que ela normalmente quer se livrar pelo suicídio, a pessoa que é espírita sabe que isso não vai acontecer, porque ela não vai morrer. Então, ela sabe que mesmo se suicidando, no caso, tirando a vida do corpo físico, ou melhor, rompendo a ligação entre o corpo espiritual e o corpo físico, que é o que o suicídio vai fazer, né? E aí você cortando aquela ligação, que permite a nutrição do corpo físico através do corpo energético. Nós temos um corpo energético, que é o duplo etérico. Esse duplo etérico é um corpo de energia que abastece e sustenta o corpo físico. E tem as ligações, célula por célula, hein? Célula por célula. É por isso que quando distancia a criatura com o seu corpo espiritual do corpo físico, esse fio que liga, que une, que dá sustento ao corpo físico, ele é esticado e aí no fim fica um só, e aí é o que a gente chama de cordão de prata. Mas na medida em que a pessoa se suicida, há um rompimento desse elo. E aí o corpo físico vai perder a condição de instrumento de expressão do espírito. Mas o espírito continua sendo espírito, ele continua com o corpo espiritual dele, ele vai continuar vivo e normal, e só que aí o problema é que ele infringiu uma das leis, que é a lei do progresso. Ele vai infringir essa lei. Porque a encarnação dele visava o progresso dele, ele rompendo aquilo com o suicídio, e tinha mais tempo ainda de encarnação. O fluido vital dele, vamos supor que o fluido vital dele era para ele ainda ficar encarnado, suponhamos, mais 30 anos. Ele pegou, fez o suicídio, e aí ficou 30 anos jogado fora. Isso vai ter consequência. E quem é espírita sabe disso. Então, a pessoa que é espírita, o que é o normal, não vai fazer isso. Consciente e voluntariamente. Não vai fazer. Então, por isso que eu falo que a pessoa que é espírita, pelo menos um lugarzinho, um cantinho lá na dimensão intermediária, não estou nem falando nas colônias espirituais, mas muitos vão direto. Como, por exemplo, no caso do espírito Patrícia, que tinha 19 anos, que teve um AVC fulminante, 19 anos, teve um AVC fulminante e desencarnou ali. 19 anos.
ela foi direto para a colônia São Sebastião, que é uma cidade espiritual, no mundo espiritual, né? E foi para lá direto. Ela acordou, estava num hospital, num quarto, um quarto de hospital, que parecia um quarto de um hotel, de uma colônia, assim, normal, né? E aí que foi explicando para ela que eu tinha desencarnado, ela não ficou assim, chorando nem nada, ela era espírita, ela nasceu num lar espírita, o pai era dirigente espírita, então ela entendeu e por merecimento dela, ela foi direto para lá, né, para uma colônia espiritual. Outras pessoas também já foram. Então, o livro Os Violetas na Janela, do Espírito Patrício, eu recomendo a leitura, já recomendei outras vezes, né? E o outro também é Vivendo no Mundo dos Espíritos. A médium que psicografa é uma tia dela, que é a Vera Lúcia Marinzec. E a sobrinha dela, que é a Patrícia, é quem traz as notícias lá da dimensão espiritual, onde ela, ao desencarnar, já foi direto para lá, né? Ela era espírita e é uma pessoa muito boa, então foi para lá, né? Então, a questão do fantasma, dos mortos, na realidade, que primeiro que não tem mortos, o que tem é a pessoa que desencarnou, então não tem um corpo físico. E quando falo em fantasma, é falta de compreensão das pessoas, de entendimento de espiritualização, mas as pessoas que têm sabem que não tem nada disso, né? Porque Jesus, depois que desencarnou, ele veio lá em corpo espiritual, adensado, até comeu peixe, o Tomé tocou nele, e ninguém ficou assustado, porque ele era amado e tal, mas uma pessoa que não tem consciência, que desencarna e fica gritando, ninguém me ouve e tudo, e supomos que ela densifique o corpo ali, alguém vai assustar. E ainda na casa vai ter gente que não entende de nada e vai ser aquela confusão, não é? Então, esse é o tema sobre fantasmas dos mortos que eu trouxe para a nossa reflexão, né? A gente está encerrando agora, o horário já nos chama para encerrar, então nós vamos fazer uma prece para finalizar, tá bom? Vocês me acompanhem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos pequeninos, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Muita paz, muita luz, um grande abraço. E amanhã nós estaremos juntos novamente, porque como eu disse, hoje seria o João, nós permutamos, então eu estou fazendo hoje e ele fez ontem para mim, então amanhã é o meu dia normal de estar aqui, fazendo a live. Então, muito obrigado a todos pela presença, um grande abraço mais uma vez, e até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus.